TV Pantaneira, Canal 11, a Guardiã do Pantanal. Boa tarde. Quarta-feira, 7 de janeiro de 2026, ano novo e tudo novo. As esperanças se renovam, as perspectivas cada vez mais para que possamos, confiante com o trabalho digno, sério de todos, para que possamos ter a cidade dos nossos sonhos, né? Contribuindo diretamente para o desenvolvimento e o progresso da nossa querida Poconé. Cada um a seu modo, a sua maneira, mas é importante que todos estão contribuindo, sendo solidário e, além do mais, perseverante acima de tudo. É com esse pensamento, essa vontade, que 2026 realmente chega com muita força, muita energia e nós, com certeza, também estamos nessa onda, né? E no linguajar popular, nessa vibe da linguagem que hoje impera, principalmente nas redes sociais, essa linguagem que está mudando e transformando e esperamos que seja para melhor. O nosso programa, em especial hoje, vai ser com a participação do prefeito de Poconé, Dr. Jonas Moraes, do PP, onde, na oportunidade do nosso programa no início desse ano, ele faz um balanço das principais ações realizadas e também os avanços conquistados e, além do mais, os desafios enfrentados durante o seu primeiro ano de mandato 2025. Além do mais, também na oportunidade, ele fala das perspectivas e prioridades para esse novo ano, reafirmando, acima de tudo, o compromisso para com o desenvolvimento e, além do mais, e o mais importante, a melhoria da qualidade de vida da população poconiana. Acompanhem de perto essa entrevista exclusiva do prefeito de Poconé, Dr. Jonas Moraes, ao nosso programa. Bom dia, Pereira. Bom dia a todos da TV Pantaneira. É realmente isso que você falou, Pereira. Esse primeiro ano foi um ano de aprendizado, um ano da gente ver, da gente conhecer, da equipe poder se familiarizar com todos os trâmites, com toda a burocracia que precisa e também da gente entender como que funciona a máquina pública, porque eu venho de uma empresa privada, então a dinâmica é completamente diferente. Então foi um ano que tivemos muitos desafios, até porque a gente tinha ânsia, a gente tem necessidade, o povo precisa de coisas rápidas e nem sempre a burocracia deixa a gente fazer na velocidade que o povo merece, que a gente gostaria de fazer. Então a gente teve que conter um pouco essa ansiedade, a gente teve também que buscar parceiros, buscar novos parceiros, porque Poconé é uma cidade que precisa de investimentos do governo estadual, do governo federal, de deputados estaduais, federais e senadores. Então a gente teve que construir tudo isso novamente, mas eu faço um balanço positivo desse primeiro ano de gestão. Acho que a gente já conseguiu avançar um pouco, não é tudo que eu gostaria e nem tudo que a população merece, mas eu acho que a gente já conseguiu avançar. Eu cito como exemplo, assim, todas as áreas, agricultura familiar, que a gente fez muita gradeação na agricultura familiar, a gente entendeu, começamos a fazer o trabalho também da perfuração de tanques, da escavação, melhor dizendo, de tanques para piscicultura, para a gente poder desenvolver a nossa cidade. Nós tivemos um problema muito grande de maquinários, a gente recebeu apenas com 2 tratores, dos quais um apenas funcionava, o outro estava parado, e nós vamos começar 2026 já com 5 tratores próprios, tá? Fruto dessas parcerias que a gente conseguiu, e assim, isso daí já vai incrementar muito mais, já vai fazer com que 2026 na agricultura comece de uma forma melhor. O desenvolvimento urbano e rural também, nós estamos finalizando a elevação do distrito de 120 para distrito, porque até então é vila. Nós estamos terminando os trâmites burocráticos, avançamos na questão da regularização fundiária e estamos muito contentes com o desenvolvimento que está tendo. Esse ano de 2026 estão previstos mais 1.000 lotes de regularização, mais 1.000 cidadãos poconianos vão ter o seu título. Isso é o que está no nosso planejamento, que nós já passamos para o Intermate e também para o Consórcio de Desenvolvimento da Baixada Cuiabana, que é o órgão que intermedia essas ações. Saúde nem se fala, saúde eu acho que foi, junto com a educação, os 2 maiores avanços que a gente teve. A gente trouxe especialidades aqui para o Poconé que nós nunca tivemos, otorrinolaringologista, geriatra,
fizemos mutirão. Hoje a nossa fila, graças a Deus, diminuiu bastante, tanto de atendimento a especialistas como de exames. A gente ainda tem gargalos, mas eu tenho certeza, a gente recebeu uma fila de ressonância magnética, por exemplo, de 4 anos que tinha, a gente há 4 anos lá, e agora não tem ninguém com mais de 1 ano na fila de ressonância magnética, que eu cito como exemplo. Mais de 800 pessoas para otorrinolaringologista, hoje temos menos de 100, então e a gente vai fazer esses atendimentos pontuais para que essa fila não fique como era. Atendimento em todos os PSFs, hoje nós temos médicos trabalhando em todos os PSFs de segunda a sexta-feira, então a equipe está funcionando de segunda a sexta-feira em todos os PSFs para tentar desafogar a UPA, para garantir para a população um atendimento de prevenção, um atendimento de maior qualidade, cirurgias. Hoje Poconé é um centro não só aqui para Poconé, mas a gente atende pacientes do estado de Mato Grosso inteiro para fazer cirurgias oftalmológicas, cirurgias gerais, cirurgias ginecológicas. Então, assim, muito contente realmente com o trabalho que a equipe da saúde está fazendo, da educação a mesma forma. Todos sabem como que nós recebemos a educação, não vou ficar falando, olhando para trás, a gente tem que olhar para frente. E a gente conseguiu desenvolver grandes avanços na educação, desde a questão do treinamento, da capacitação dos nossos professores, capacitação da comunidade, incentivamos o prêmio, sistema de avaliação próprio. Nós estamos fazendo também agora, nesse começo de ano, a seleção dos diretores e coordenadores, que vai ser uma direção profissional, vão fazer, não vai ser eu quero um, quero outro, não. A gente vai fazer, a gente pegou uma instituição de nível estadual para poder fazer não só a avaliação dos conhecimentos, que isso daí é de praxe fazer, mas a avaliação do perfil psicológico, do perfil psicotécnico, para poder saber, vai ter banca, o gestor ele vai avaliar, então a gente quer os melhores nos cargos de direção, eu acredito que a gente vai ter isso, começando a mudar esse paradigma da educação, que a educação muitas vezes fica apenas no discurso de políticos para falar bonito, para impressionar, mas na prática a gente não avança, tanto é que os números de Poconé mostravam isso e a gente espera que nessa avaliação que foi feita agora, que Poconé já avance, nós temos uma meta para atingir, acredito que lá no mês de maio a gente já vai ter essa definição. Na ação social também, a minha esposa, juntamente com sua equipe, tem feito um trabalho muito bom, uma presença muito grande, tanto nos atendimentos pontuais, que é aqueles emergenciais que são feitos, distribuição de cestas, levar leite, levar fralda, que eu chamo isso de enxugar gelo, mas é importante que se faça, tá? Porque tem gente que, se a gente não fizer isso, passa fome, mas não só isso, mas também na mudança, que a pessoa não fique dependendo disso. Então, tanto é que a seleção de estagiários que nós vamos fazer vai passar pelo social, aquelas pessoas que mais precisam vão ser as primeiras a serem escolhidas para poder incrementar a renda das famílias. Além disso, nós temos, pela primeira vez em Poconé, para a mulher que é vítima de violência, nós temos atendimento psicossocial 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Então, se a mulher tem seu direito à integridade física ou mental violada pelo companheiro dela, na mesma hora, até antes da polícia, chega lá uma psicóloga e um assistente social do município para poder prestar o primeiro atendimento. Turismo, cultura, nós fizemos grandes eventos aqui em Poconé, todos eles muito elogiados, você cidadão daqui, você sabe, e isso daí é importante para o desenvolvimento do município, é preciso que seja dito isso, porque o desenvolvimento do turismo passa primeiro, que é o mais fácil, que é o turismo de ocasião, que é aquele que o turista próximo daqui, mora em Cuiabá, em Várzea Grande, em Livramento, Santo Antônio, ele vem e ele gasta aqui em Poconé. Então isso daí é importante, é o primeiro passo para a gente querer ser uma cidade turística. A gente não pode pensar só no turista que vem de outros estados, de outros países, a gente tem que pensar também naquele que mora mais perto, que é o mais barato para se trazer. E graças a Deus nós tivemos muito sucesso, eventos muito bem organizados, eventos em que quem vendeu foi exclusivamente de Poconé, esse é o marco da nossa gestão. Em gestões anteriores, trazer essa coisa de fora, pessoas de fora, e aqui não, aqui quem comercializa é 100% de Poconé, que foi um compromisso meu e está sendo cumprido à risca. Prefeito, outro fator importante, nós estamos inclusive aqui no CAC.
Sim. Investimento social que você investiu com confiança e, inclusive, audácia, né? Pela estrutura que você montou aqui, ofertando todos os serviços num só lugar e proporcionando tranquilidade e segurança à população poconeana. Isso, conforto, segurança e praticidade, que é o principal. Eu acho que a gente precisa oferecer para a população o que nós temos de melhor. Então, a população, ela paga os impostos dela, o meu salário, o salário de todos os servidores que aqui trabalham são pagos pela população, então a gente tem que trabalhar para oferecer para a população aquilo que ela tem de melhor. Então, aqui é um ambiente que é confortável, um ambiente climatizado, um ambiente que você pode ver, cabe 50 pessoas sentadas confortavelmente, atendidas de forma organizada. Todos os serviços oferecidos para os cidadãos estão aqui, estão concentrados aqui. O único que não está aqui por questão logística é só a farmácia, mas mesmo assim é aqui perto e é um prédio também bom, um prédio que tem bom atendimento. Então a população ele pode num prédio só resolver todos os seus problemas. Se tem problema no Bolsa Família, resolve aqui. Problema, precisa fazer documento, é aqui. Precisa tributos, é aqui. Enfim, é uma coisa que era necessária para a Poconé, que dificultava a execução de serviços públicos. Eu tenho certeza, e pelo que eu vejo, toda vez que eu venho aqui está lotado, a população está feliz, que foi um ótimo investimento feito aqui para o município. Prefeito, 2025 também, outros fatores influenciaram da maneira geral a situação política no Estado e no município não foge à regra. Você mudou de partido, a questão da gestão também, houve algumas mudanças de secretário. Enfim, a gestão é tipo assim, um time de futebol, né? Tem o técnico que tem que ir às posições e fazendo os rodízios. Qual é a avaliação que o senhor faz dessa sua equipe no primeiro ano? Estou muito satisfeito com a minha equipe. Eu acho que eu sou igual Felipe Luiz. Eu estou treinando numa equipe como o Flamengo, meu Flamengo que 2025 foi muito bem, e a nossa equipe foi igual ao Flamengo 2025. Nós não temos 11 titulares, nós temos 22 titulares, então às vezes a gente precisa fazer esse remanejamento e é questão mesmo pontual, questão para a gente melhorar o atendimento da gestão. E eu estou muito satisfeito com todo o desenvolvimento, com toda a harmonia que teve na equipe durante o ano de 2025, e eu tenho certeza que 2026 será melhor, porque a gente já tem mais experiência, a gente já sabe, já passamos por o ano todo, já sabemos como que funcionam as coisas. Eu tenho certeza que 2026 nós vamos já subir o patamar, como diz o futebol, e trazer um atendimento ainda melhor. 2026 começa já com o aniversário da cidade, da sequência carnaval, assim, o ano todo festivo, já começando realmente com toda a vocação, né, em função não só da comemoração local, mas que ofertando também a opção de lazer, turismo, que o senhor falou, a população da Baixada Cuiabana. Como é que está nesse início de ano? Não, já temos toda a programação, desde o mês de dezembro a gente já fechou a programação do aniversário de Poconé, para a gente não deixar para a última hora as coisas, para não acontecer como o ano passado, que a gente já assumiu com essa responsabilidade, então a gente já começou a se organizar antes. Eu ainda não posso falar porque nós ainda não temos os contratos todos fechados e a lei me impede, mas vai ter uma grande, não só uma grande festa, mas uma entrega de algumas obras, lançamento de outras obras importantes, como os 2 PSFs, que é uma promessa minha de campanha, lá do São Judas e do Jurumirim, nós vamos lançar também. O lançamento da construção das casas populares também vai ser feito durante o aniversário de Poconé, e algumas entregas ainda que a gente está pontuando para ver, porque esse período de chuva atrapalha um pouco, então está um pouco atrasado, mas a gente quer fazer uma grande festa e também logo depois, como você falou, tem o carnaval. O carnaval vamos depender de emenda, tá? A gente não vou me comprometer a fazer carnaval se eu não tiver emenda, porque todos os eventos que a gente faz é através de emenda. Tá? Então a gente gasta o mínimo possível de recurso próprio, mais ou menos 10 a 15% do valor total do evento que a gente ganha, e esse valor ele é compensado porque aquilo que paga-se de imposto reverte um pouco desses 10, 15% que a gente ganha. Só que a gente está buscando, porque a gente sabe que a população de Poconé gosta, uma população bastante festeira, uma população bastante alegre, ela gosta do carnaval, mas só vamos fazer se conseguirmos a emenda. Estamos batalhando, ontem mesmo já tive, mesmo com a Assembleia fechada, já estive em Cuiabá buscando conseguir essa emenda, só que a gente tem problema de abrir orçamento, né? Começo de ano o governo do estado deve abrir orçamento lá pelo finalzinho do mês de janeiro, mas a gente tem fé que a gente vai
conseguir buscar e conseguir trazer alguma coisa para a população de Poconé. Falando em festividades também, prefeito, outro fator importante, retornou às comemorações, às festividades na Praça da Matriz. Todos os eventos estão sendo concentrados, sendo feitos lá, onde a população está tendo também uma resposta imediata. Em relação à Praça da Matriz, assim, os eventos que a gente consegue fazer com menos de 5.000 pessoas, a gente faz na Praça da Matriz. Porque quando, por exemplo, aniversário de Poconé, nós vamos trazer uma dupla sertaneja nacional. Então, a previsão é para mais de 5.000 pessoas. E o único local que o bombeiro libera para poder fazer é ali na Dom Aquino, que é onde cabe 5.000 pessoas, com saídas de emergência, com fluxo, em caso de acontecer alguma coisa, com fluxo rápido para poder sair. Então, esses eventos maiores, eles só podem ser feitos no Dom Aquino, que é o único lugar que a gente tem. A gente não tem outro, infelizmente. Agora, todos os outros, que são menos de 5.000 pessoas, em torno de 3.000 pessoas, que são os eventos regionais, esses voltam a ser na praça, que é uma localização central, a população já está acostumada, a população gosta. Tanto é que o Carnaval de 2024 foi feito lá na Dom Aquino, e eu fui, não teve muita gente. O Carnaval do ano passado, de 2025, a participação popular foi maior, então indicando que realmente a população quer isso. E assim, conversei com alguns moradores dali, porque a minha maior preocupação era alguns moradores da praça. E a maioria deles, a grande maioria, eu até me surpreendi com isso, são favoráveis, eles gostam de fazer ali, que eles se sentem, não atrapalha nada. Então, para mim, é um maior prazer poder voltar a fazer os eventos na Praça da Matriz. Ano político, nós sabemos das eleições, estão por vir, prefeitos, só acredito que isso fortaleça o relacionamento, principalmente de investimentos, de emendas, recursos do próprio governo, nós sabemos dos interesses políticos para Poconé? Favorece, mas ao mesmo tempo atrapalha, porque o calendário eleitoral, a liberação do recurso fica muito curto. Então, e nem sempre, porque a liberação do recurso não é simplesmente querer pagar e eu quero receber, não é assim que funciona. Existem todos os trâmites que precisam ser feitos, planos de trabalho, e tudo isso demanda tempo, e isso daí, na verdade, na minha opinião, mais atrapalha do que ajuda. Mas a gente vai continuar fazendo a nossa função, que é bater no gabinete de todos os 24 deputados estaduais, dos 8 deputados federais, dos 3 senadores, buscando emendas para melhoria e desenvolvimento do nosso município. Para 2026, prefeito, tem algum coelho na cartola em termos de trabalho, de investimentos, de entrega da sua gestão para a população poconéana? A nossa gestão, Pereira, ela trabalha com planejamento. Então, assim, eu pedi para os secretários para eles fazerem o planejamento para 2026, porque 2025 era uma coisa um pouco mais difícil de você fazer, que você não sabia o que você ia encontrar, a questão orçamentária já veio pronta de 2024 para cá. Agora, em 2026, a cada secretaria, ela fez o seu planejamento econômico. Então, nós vamos, essa semana, estar reunindo com cada secretário para a gente poder colocar as metas para 2026, as metas que nós queremos atingir. São coisas que demoram, são coisas que não são feitas do dia para a noite, tá? Tudo isso precisa de projeto, precisa passar pelos órgãos, precisa de autorização, mas eu tenho certeza que, por exemplo, na questão da saúde, a gente vai conseguir entregar esses 2 PSFs, a gente está em sintonia com o hospital para poder ofertar mais cirurgias para que Poconé realmente possa ser, depois de Cuiabá e Várzea Grande, o maior polo de saúde da Baixada Cuiabana, que hoje já é, mas fazer isso aí de forma cada vez mais forte, cada vez maior, e também fazer com que Poconé possa se desenvolver. A minha gestão, eu gostaria de caracterizar Poconé pelo desenvolvimento. Obras são necessárias, mas eu acho que o mais necessário é o desenvolvimento social e econômico da nossa população. Nós não temos como continuar sendo a 51ª economia do estado de Mato Grosso, em compensação, o 137º IDH do estado. Entendeu? É muita disparidade. Então nós temos uma economia que é boa, mas um social que é ruim. Então a gente precisa equilibrar as coisas. Então isso daqui tem que ser revertido para a melhoria de vida da população. De que forma, prefeito, que o senhor pensa, por exemplo, para fortalecer seu pensamento na geração de emprego e renda, em promover realmente um distrito industrial, criar uma situação para que as pessoas possam vir para cá, trazer suas empresas e com isso também proporcionar realmente, com o trabalho, é óbvio, né? A qualidade de vida a todos os munícipes. Tá. Distrito industrial, questão industrial em Poconé, eu acho difícil, Pereira. Por quê? Porque os estudos mostram que a maioria das indústrias, elas passam nas linhas, onde é logística para ela. Então precisa ser onde facilita trazer os insumos e levar a mercadoria. E Poconé é final de linha.
Então é muito difícil você ter uma indústria, e a história mostra isso. Quantas vezes a gente, agora é fecularia, e vem aí não vinha fecularia, aí vem álcool, isso, aquilo, e não vem, porque logisticamente é difícil. O empresário ele não vai investir aqui para perder dinheiro só para ajudar a Poconé, nenhum empresário vai fazer isso. Só que nós temos duas grandes virtudes, que é o que? A questão do turismo, que nós já temos o turista, e nós já temos também 17 mil quilômetros de cidade que a gente pode, a grande parte Pantanal é óbvio, mas a gente pode usar para agricultura familiar, para o desenvolvimento. O que eu gostaria? Primeiro de desenvolver o empreendedorismo em Poconé, que os munícipes possam ganhar dinheiro empreendendo, vendendo para as pessoas que aqui vierem. Porque nós já temos turistas. Poconé é a cidade que mais recebe turista do estado de Mato Grosso, turistas estrangeiros. Nós temos, você sai por aí, você vê final de semana, quando a pesca está liberada, o tanto de barco que passa. Então nós temos que fazer com que a cidade tenha atrativos que atraem turistas. Porque o turista não vai vir para ver coisa feia. Então a gente precisa fazer com que Poconé tenha um atrativo, que aí atrai turista, e aí quando o turista é atraído, aí o seu João pode ir lá montar uma barraquinha de alguma coisa para vender de comer, Dona Maria pode colocar outra barraquinha e com isso a família poder se desenvolver. Porque hoje a economia de Poconé é sustentada pela mineração e pelo funcionalismo público. Entendeu? Então a gente precisa criar o quê? Alternativas, porque só esses dois setores não conseguem absorver toda a mão de obra. Então a gente precisa criar alternativas que possibilitem isso. O empreendedorismo a gente consegue fazer isso. A gente precisa desenvolver projetos de agricultura familiar para esses agricultores. Pereira, alimento dá dinheiro em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. Vai comprar uma banana, está R$3 o dedo de banana maduro, está R$7 o quilo de mandioca. Então não tem mais. Antes falava, está vendendo a preço de banana. Hoje não tem nada a preço de banana porque está tudo muito caro. Mas isso daí precisa o quê? Tirar o atravessador. Porque o atravessador é que está ganhando dinheiro. Então a gente precisa possibilitar para o produtor, primeiro, capacitação, incentivo para ele poder produzir, e a partir do momento que ele produzir, para ele poder escoar. Isso passa por a gente conservar as estradas, isso passa para a gente mostrar para ele precificar o produto dele, a rapadura que ele vende, o doce que ele vende, ensinar ele a vender dentro das normas da vigilância sanitária, apoiar o desenvolvimento de pequenas indústrias, de associações e cooperativas, para que os produtores não precisem ficar dependendo do município. Para que, monta-se uma associação, então o pequeno produtor, ao invés de pedir para um prefeito ir lá para poder gradear, a própria associação ela pode comprar um trator comunitário ou ganhar também do governo federal uma doação, e aí a própria associação caminhar com as próprias pernas. Então esse é o projeto que a gente precisa fazer, um projeto de desenvolvimento, não ficar só, vou gradear esse ano, vou gradear ano que vem, vou gradear, tá, e aí a gente desenvolve? Não, porque os jovens estão vendo os pais sofrendo, acordando 3 horas da manhã, dormindo 7 horas, 8 horas da noite, morto de cansaço, final do mês não tem dinheiro para nada, ele não vai ficar, ele vai embora. E é isso que a gente precisa fazer, trazer o desenvolvimento, tanto no campo quanto na cidade. Prefeito, voltando só à questão do turismo, outro fator importante também que a gente observa, apesar de ter as pessoas que vêm e prestigiam, mas eu acho que precisava fomentar ainda mais a questão do turismo doméstico. O estado é muito grande, né? Nós sabemos do potencial do estado de Mato Grosso, e usar mais esse potencial aqui para o município. Por exemplo, a gente observa hoje uma reclamação muito forte, questão até de valores, porque as pousadas do Pantanal, de uma maneira geral, e cada um é o livre-arbítrio, o livre-comércio, cobra o que quer, mas os valores são cobrados à base de dólar para o pessoal que vem de turista internacional, são repassados para nós. Então a discrepância é muito grande. Sim. Deveria ter um trabalho nesse sentido, acredito, do poder público, da classe, com trade turístico, para ver uma maneira de absorver esse turista doméstico que é muito forte no Mato Grosso. Pereira, o jeito para fazer isso é você desenvolver. A partir do momento que o empresário vê que ele tem chance de lucro, ele começa a fazer investimentos. Tá? Por que você falou? Você falou certo, Poconé hoje tem o ticket médio, que é o preço que você paga em hospedagem, tudo mais alto do estado de Mato Grosso, tá? Está em torno de R$586 a diária, em média. E você ter Chapada, que está no segundo local, estava em 289, então quase o dobro do que Chapada cobra. E Chapada não é barato, você sabe. Entendeu? Mas o que acontece? Isso daí foi uma coisa que as próprias pousadas construíram. As pousadas construíram isso sozinhas. Elas não tiveram incentivo de poder público, incentivo de prefeitura, incentivo de nada, eles simplesmente desenvolveram um produto e venderam esse produto para fora,
do país, o safari de onça, a focagem noturna, a observação de pássaros, isso, aquilo, eles cobram esse valor e tem gente que paga. Pronto. Excelente trabalho e a gente tem que continuar fazendo isso. Só que, em compensação, se a gente desenvolve outros tipos, aumenta-se a rede de oferta, o que acontece? Automaticamente o preço cai. Isso é algo que é factível. Então, a gente precisa trazer, mas qual que é o problema do empresário? É porque ele não vê futuro, porque ele olha aqui para a cidade, porque no Pantanal tudo é caro. A logística é ruim, tem que levar produto para lá, a transpantaneira, a manutenção não é nossa, do governo do estado, mas agora está boa, mas a gente sabe, chove muito, isso, aquilo, atrapalha, então a logística é ruim e o preço aumenta. Então onde que seria melhor? Aqui na cidade. Só que para fazer aqui na cidade é preciso criar atrativos, para você poder criar rotas, para ter o que o turista fazer. E aí sim você vai conseguir diminuir o preço. Seria a questão do investimento do CAT, né? O investimento do CAT, do casarão que vai ter, é uma das coisas que a gente vai fazer, mas qual que é o meu principal foco? Criar atrativos, porque Poconé é muito rica. Poconé a gente tem uma cultura rica, a gente tem uma tradição rica, só que isso fica escondido. Eu vou te dar um exemplo bem fácil. A culinária nossa, não é uma culinária que é elogiada, que todo mundo fala bem, que é... Hoje, se eu falar para você, Pereira, vamos almoçar comida típica daqui. Eu quero comer um pacu seco com arroz. Aonde que a gente come? A gente não tem. Eu quero comer um pastel de pacu. Não temos. Entendeu? Então, esse tipo de coisa que a gente vai conseguir desenvolver a partir do momento, primeiro, que a gente trouxer o turista para ficar na cidade, porque esses turistas que você falou, que pagam esse ticket médio, que tem dinheiro para pagar, seja em dólar, seja em euro, eles usam Poconé só como passagem. Eles não param aqui, porque aqui não tem nada que interessa a eles. Então, o primeiro que a gente tem que fazer, que é a parte do serviço público, é o quê? Criar atrativos. Criar atrativos. Segundo, desenvolver rotas. Tá? Então, temos que usar esses atrativos de modo inteligente, para o turista se interessar para poder ficar aqui. Terceiro, capacitação da nossa população para atender turista, porque se eu faço o turista inglês, o turista espanhol ficar aqui, o que adianta se o atendente não sabe falar espanhol, não sabe falar... Se o turista americano, onde qualquer lugar do país, descer na rodoviária hoje... Ele se perde em Poconé, né? Ele se perde em Poconé. Não tem placa em inglês e a população não é... Quem trabalha no turismo, porque quem trabalha fora, no garimpo, isso aqui não tem que saber inglês. Mas quem trabalha no turismo, na cidade que mais recebe turista estrangeiro do estado de Mato Grosso, tem que saber ou falar inglês ou falar espanhol para poder comunicar. Então, o poder público tem condição de fazer isso. Tem questão de capacitação. Uma questão que a gente vai focar, que você tocou no assunto em 2026, coisa que a gente não teve até hoje, Poconé, nós não temos cadastramento dos guias. Entendeu? Então, assim, o trade turístico, ele se profissionalizou, ele criou um produto, vendeu esse produto, mas a gestão pública não fez o mesmo. A gestão pública ainda trata o turismo só como uma coisa que tem que ter. Entendeu? Então, não vê o potencial de desenvolvimento nisso. E é onde eu vejo e é onde eu acho que a gente pode desenvolver. Melhor do que indústria. Eu adoraria falar para vocês que eu gostaria de trazer uma indústria, mas não depende de mim. Ainda mais agora com a reforma tributária, a questão de incentivo, vai cair tudo. O município não vai ter arma nenhuma para poder atrair indústria. Então, isso daí é vender sonho, vender ilusão para quem às vezes cai nisso. Prefeito Walsh, o que nós podemos falar para a população, que acredito que seria também uma fonte de renda para o trade, para a maneira geral, para atender a cadeia? É uma necessidade, Poconé precisa, passa por isso, passa por essa questão até de sustentabilidade, da gente poder manter o destino, o Pantanal sempre visitável. A gente só está estudando qual que é a melhor forma, porque a gente vê que nos outros municípios, eu encomendei um estudo, para isso ainda não foi entregue, porque nos outros municípios, onde foram colocados, inclusive Poconé, as associações, tudo entrou na justiça e revogou. Entendeu? Então nós não queremos fazer isso, nós queremos estudar qual que é a melhor forma, se é através de um pedágio, se vai cobrar na entrada, se vai cobrar diretamente na hospedagem, de que forma que vai ser feito isso, de uma forma que não onere os operadores de turismo, mas também que ajude o município nessas questões desse desenvolvimento que a gente precisa fazer, porque não se faz desenvolvimento, esse incentivo sem recurso. Sem recurso. A gente tem buscado isso, mas recurso para obra física é difícil, para construção é difícil. Você consegue para a saúde, você consegue para a educação, mas para fazer centro de atrativo, ver o centro
cultural lá, como que está parado lá até hoje. Tá desde, seu filho era o secretário lá quando começou e até hoje a gente não conseguiu andar esperando a parte de lá mandar o recurso. Entendeu? Então, assim, a gente precisa, eu acho que seja o voucher, seja alguma taxa de sustentabilidade, que eu chamo, para a gente poder desenvolver um turismo realmente sustentável aqui no município. E o que está dependendo politicamente ou a questão de ordem técnica, prefeito, para que possa implementar esse trabalho realmente do CAT no centro da cidade? Aliás, a gestão passada comprou, prefeito, comprou um terreno, acertou um terreno lá. Como é que está a situação? Você diz do casarão, né? Isso, construção do casarão na entrada. Isso, casarão cultural. O casarão cultural está dependendo de duas coisas. Uma é uma licença ambiental, que foi emitida, só que aí foi revogada porque teve uma alteração no projeto que incluíram um lago bem na entrada do casarão. E esse lago daí, a liberação que já tinha sido dada, ela foi revogada e agora a gente está na SEMA. A gente teve problemas na questão da licitação, porque precisa para poder fazer sondagem de solo, isso, aquilo, mas esse daí já foi resolvido agora, vai ser feito isso daí. Aí está precisando apenas da liberação ambiental e também da questão do recurso. O recurso da deputada Gisela Simona, ela está lutando junto com a gente, mas a gente precisa primeiro fazer a nossa parte, que é entregar essa licença ambiental para poder receber o recurso. Na verdade, tudo emperra na questão dos investimentos financeiros, né, prefeito? Tudo passa por isso, porque Poconé, como eu sempre falei, é uma cidade que é deficitária. A gente mais gasta do que arrecada, então temos que sair correndo atrás. E a gente tem que escolher prioridades. E a nossa prioridade é saúde, educação para a nossa população e o bem-estar de vida para eles. Então, é óbvio que a gente quer, mas a gente precisa criar novos mecanismos, a gente precisa melhorar, equilibrar a nossa receita e despesa, que é uma coisa que a gente precisa fazer. A gente diminuiu muito a despesa de pagamento de fornecedores, de manutenção, a despesa da máquina, a gente aumentou um pouco de contratação por uma questão de seletivo, tudo, saída de seletivo, a gente teve que pagar 4 anos de tempo, tudo. Então, assim, foi uma coisa que pesou, mas que em 2026 eu tenho certeza que a gente vai conseguir melhorar bastante. Prefeito, para finalizarmos, então, vamos deixar bem claro para a população que vontade, determinação e perseverança é o que mais tem para que possa realmente diminuir essa distância da necessidade e a possibilidade de atender o cidadão da melhor maneira possível da sua gestão. Vontade, determinação, foco, isso aí a gente realmente tem. A gente esbarra nas dificuldades que todo município tem, mas eu tenho certeza que as dificuldades serão vencidas. Que com trabalho de equipe, que com fé em Deus, com toda a população abraçando o projeto, porque não adianta o prefeito querer, a gestão querer e a população não querer. A população tem que abraçar o projeto para a gente poder caminhar junto. Eu tenho certeza que em 2028, quando entregar essa gestão aqui para o próximo gestor, vai ser uma gestão melhor do que eu recebi. Vai ser uma gestão melhor tanto na parte econômica, na parte financeira, na parte fiscal e principalmente eu vou entregar uma população que já consegue andar um pouco mais com as próprias pernas, que esse é o meu objetivo maior. Prefeito Joda, sucesso e com certeza vamos estar, enquanto imprensa, acompanhando passo a passo tudo aquilo que está sendo feito de maneira responsável e transparente à população de Poconé, para que possa realmente também todos se sentir envolvidos nesse amplo desenvolvimento que está previsto, né, para este ano, com uma maneira assim, mais tranquila, e que Deus dê saúde, acima de tudo, para todos nós, porque inclusive a sua área é saúde, né? O senhor, como médico, foi aprovado e como prefeito já está no segundo seu mandato, acredito que vai conseguir a mesma aprovação. Agradeço, Pereira, agradeço as palavras, agradeço a parceria que você tem feito para mostrar os atos da gestão. Espero que em 2026 você tenha muito mais coisas para mostrar, coisas positivas para mostrar da nossa gestão. E eu aproveito a oportunidade também para desejar a cada poconiano um feliz ano novo, um excelente 2026, que o Senhor Jesus possa estar na casa, no coração de cada poconiano, trazendo não só saúde, mas também paz, trazendo esperança e trazendo principalmente força para trabalharmos juntos por dias melhores. TV Pantaneira, Canal 11, a Guardiã do Pantanal.